Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 3L. Meu nome é Leonardo Sanches. Nós vamos falar hoje um pouco sobre julgamento antecipado de mérito e julgamento antecipado parcial de mérito. Lembrando, nós estamos aí falando do novo CPC de 2015. O que nós vamos poder observar é que esses julgamentos, lógico, vão vir após aquela etapa inicial do processo. Nós estamos falando do procedimento comum, no caso, após já ter havido uma petição inicial, já ter havido uma contestação, então nós passamos a essa etapa de saneamento, né? Passa a parte de análise do processo, em que o juiz vai verificar, juntar esses documentos iniciais do processo e vai fazer uma avaliação e que eventualmente pode levar a um julgamento antecipado, né, da lide, né, como falava o antigo CPC, o atual renomeou para julgamento antecipado de mérito. No caso, o julgamento antecipado de mérito, e vou logo avisando, nós temos os dois, né, o antecipado de mérito e o antecipado parcial de mérito. Então, quando eu estiver falando de antecipado de mérito, entenda, antecipado total de mérito, por assim dizer. O julgamento antecipado de mérito, ele vai trazer algumas prerrogativas para que ele exista, né? Primeira, como diz o artigo 355, agora eu vou pegar a minha colinha aqui. Não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, o juiz chegou a um convencimento com as provas que já estavam na petição inicial ou com as provas que já estavam anexadas na contestação, enfim, pela maneira como estava o processo, ele já chegou a um convencimento de que, ok, pode se dar encerrado por aqui esse processo. Isso é uma das hipóteses. A segunda hipótese é, sendo o réu revel, né, lembrando os efeitos da revelia, né, tratados no 344, que é principalmente o de que você presume que são verdadeiras as alegações do autor. Então, levando em conta que ocorra esses efeitos de presunção de verdade das alegações do autor, e segundo, que após o período, né, de contestação, você sabe que o NCPC também prevê no artigo 349 que, mesmo após o período da contestação, o réu venha solicitar um pedido, requerer, né, a produção de provas, mesmo que isso seja feito de forma intempestiva, ou seja, após o prazo da contestação. Então, se não houver esse pedido, e se nós estivermos diante de um caso em que há presunção da verdade das alegações do autor, então aí o juiz pode levar em consideração esse caso como um caso a ser julgado antecipadamente. E esse é o caso mais simples. O caso de julgamento antecipado de mérito é o mais simples porque ele também já vem do antigo CPC, ele é o mais óbvio, é o mais claro de você ter em mente. E aí você tem a novidade. Qual é a novidade? É o julgamento antecipado parcial de mérito. Parcial por quê? Bom, nós temos que pensar que um processo não necessariamente precisa ser um pedido. Podemos estar falando de uma lide que provém diversos pedidos, né? Então, nesse caso específico do julgamento antecipado parcial de mérito, o que o juiz poderá fazer? Ele poderá dizer, ó, entender que um dos pedidos já está convencido de que um daqueles pedidos são, né, porque pode ser mais do que um, verdadeiro, e encerrar aquela parte do processo. Ou seja, aquele mérito do processo já pode ser considerado julgado.
Mas aí a gente tem algumas outras, alguns outros requisitos. Você tem que pensar o seguinte: todos os requisitos do julgamento antecipado total de mérito, né, o julgamento antecipado de mérito, também aparecerão, também serão absorvidos pelo julgamento parcial de mérito. Mas além desse, ele tem que levar em conta que é incontroverso, ou seja, há um entendimento inequívoco de que se trata de uma verdade e que você pode julgar imediatamente, ou seja, não há nem da parte contrária mais nenhuma tentativa de refutar aquele pedaço da lide, ou aquele pedaço do processo, aquele pedido, e não há mais nenhum meio de refutação, nenhum meio de prova contrário àquela parte do processo. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Falando assim pode parecer muito abstrato. Você faz um contrato, por exemplo, com um pedreiro. Qual a determinação sua com o pedreiro? Olha, eu quero que o senhor reboque a minha casa, né, faça o revestimento externo da minha casa, até o dia 10 do mês corrente. E você coloca nesse contrato que você firma com o pedreiro de que deve ser entregue, né, esse serviço deve ser concluído até o dia 10 ou até o dia 15, enfim. O que acontece? Ele não entrega no prazo e você percebe que devido à chuva, né, a casa sem reboco, há uma infiltração de água e você tem um prejuízo na sua estrutura elétrica, certos curtos-circuitos levam à queima, né, como que eu posso dizer, o perecimento de alguns equipamentos elétricos, e você entra, né, com uma ação, com uma petição inicial, e nessa petição você coloca dois pedidos. A de astreintes, pois o pedreiro ainda não realizou aquela obrigação que havia sido firmada em contrato, então ele deve pagar uma multa diária até que ele efetive esta prestação. E o segundo pedido é danos materiais, devido àqueles equipamentos e à instalação elétrica que foi prejudicada pela ausência do revestimento externo da casa. O juiz vai fazer o que então? Bom, dois pedidos. Uma é o astreinte e a outra é a questão do dano material. O juiz pode chegar à seguinte conclusão: bom, existe aqui um contrato, existe uma data definida nesse contrato e o pedreiro não cumpriu esse prazo. Então, ele já pode, já definido isso, e na própria contestação o pedreiro diz, realmente, firmei este contrato e ainda não pude, por algum motivo X, não pude efetuar esse serviço na casa da pessoa Y. Muito bem. Então o juiz pode, nesse caso, falar o quê? Olha, este pedido a respeito da astreintes, da multa diária até que se realize aquela prestação, eu vou deferir e está julgado, né? Então pode-se executar essa obrigação. Por outro lado, o dano material ele não entende que já pode ser julgado. Por quê? Bom, você alega que tem danos materiais à sua infraestrutura elétrica, a equipamentos. Bom, o mínimo que vai ser necessário aí é fazer um levantamento, talvez, de provas como perícia, talvez testemunhal, quiçá uma inspeção judicial, talvez. Enfim, ele pode levantar N provas para chegar a um convencimento de que, de fato, as alegações são verdadeiras e aí sim dar o deferimento dessa matéria. Tá ficando mais claro agora? Você tem o primeiro caso,
que é muito certo, porque já está lá em contrato, é algo bem claro, não precisa de muita prova ou explicação para que o juiz seja convencido de que aquela matéria é verdadeira. E existe um segundo pedido que não, ele é um pouco mais controverso e precisa de uma análise mais aprofundada. Nesse caso, você tem o julgamento antecipado parcial do mérito. Ele vai contemplar que apenas a astraente foi julgada, e sendo assim, apenas a multa diária vai ser executada. Pois bem, a gente entendeu conceitualmente uma e outra. Mas qual a diferença, por exemplo, no caso de recurso? Bom, vamos lá. O pedreiro, o advogado do pedreiro, vai entrar com uma defesa no sentido de recorrer à decisão do juiz. No caso do julgamento antecipado de mérito, que seria o total de mérito, o que o advogado faria é entrar com uma apelação, porque é gerada uma sentença pelo juiz e o meio o meio recursal para a sentença é a apelação. Ponto. No caso do julgamento antecipado parcial de mérito, ele é tratado, isso é uma inovação do novo CPC, ele é tratado como uma decisão interlocutória. É até curioso, lendo a respeito, você pode encontrar alguns casos que esse recurso do julgamento antecipado parcial de mérito foi criado para evitar aquelas situações em que havia uma grande demanda por pedidos de tutela, tutela de urgência, enfim. Como você tinha, né, o nosso sistema judiciário não é o mais célere do mundo, você tinha casos que duravam muito tempo por conta do tempo de perícia, enfim, como o exemplo que eu dei do pedreiro. E aí o que acontecia? A pessoa ficava entrando com vários pedidos de tutela para conseguir aquela outra parte que deveria ter sido decidido mais rapidamente. Então, com o novo CPC, eles criaram esse julgamento antecipado parcial de mérito justamente para que as demandas que fossem mais curtas ou mais rápidas, mais fáceis de serem resolvidas, já serem julgadas e já surtirem algum efeito, algum tipo de execução. Não uma execução provisória, veja bem, é uma execução definitiva, uma vez que se trata de trânsito em julgado. Porém, o novo CPC trata como decisão interlocutória, pois ele deixa bem claro, e aí eu vou pegar novamente minha colinha aqui, meu NCPC, ele deixa bem claro no artigo 356, parágrafo 5º, que o meio de impugnação de decisão deste tipo de julgamento, ou seja, de julgamento antecipado parcial de mérito, dá-se através do agravo de instrumento. Então, essa é uma das principais diferenças que logo você pode, num concurso, numa prova, você vai conseguir diferenciar nesses dois casos, você vai conseguir diferenciar claramente. Se você está tratando de julgamento antecipado parcial de mérito, o recurso é agravo de instrumento. Lembre-se, se é parcial, trata-se como uma decisão interlocutória. É tratado pelo CPC dessa forma. Se é um julgamento antecipado total de mérito, então não, é uma sentença cabe recurso de apelação. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, eu faço outro vídeo. Vou ainda fazer alguns outros vídeos a respeito do novo CPC que possam ajudar aí o pessoal nas provas, nos exames e nos concursos. Espero que ajude você também. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever, assine o sininho, que assim que tiver vídeo novo você já recebe uma notificação. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima.